Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Estou aqui para mais um vídeo sobre conteúdos relacionados à evolução, mudança climática, aves, dinossauros e temas correlatos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor Leandro e eu estou aqui semanalmente falando sobre esses conteúdos para vocês, tá? Lembrando que ontem teve uma live, né, aproximadamente meia hora, a gente falou ali sobre alguns eventos extremos climáticos, principalmente, que estão acontecendo no mundo. E semana que vem, na próxima terça-feira, a gente tem live para falar de evolução das aves. Então eu vou trazer todos, né, o aspecto teórico e todos os registros que a gente tem de como esses animais evoluíram e como eles estavam aí, estão presentes até hoje e começaram a ter a sua presença no nosso planeta a partir ali de 150 milhões de anos atrás. Tá? Então eu vou trazer um pouquinho sobre a evolução de aves na próxima live, na terça-feira, não perde. E também queria lembrar vocês, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, tá? Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo no canal, então clica aqui em se inscrever, deixa seu like e manda esse vídeo para o seu amigo e bora agora falar sobre evolução. E na verdade esse vídeo aqui é mais sobre conceitos básicos e introdutórios da evolução, né? Quais são seus mecanismos, como é que a evolução funciona, porque eu passei por uma situação agora recentemente de uma criança me perguntar, né, por que não via um bebezinho humano nascendo de um outro primata, né, de um chimpanzé, seja lá qual for o primata que ele estava se referenciando, né? E justamente essa imagem aqui, né, faz as pessoas terem esse tipo de pensamento, né, de que poderia nascer um ser humano de um primata, por exemplo, que nasceu um ser humano de um outro primata, por causa dessa imagem aqui que retrata a evolução, uma espécie se transformando na outra. E não acontece assim, né? Se nascesse um ser humano de um primata, isso seria um fato contra a evolução, né? Porque aí todos os conceitos que a gente tem de evolução estariam caindo por água abaixo, né? Então a evolução biológica ela corresponde ao processo de modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo, né? Então a ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, né? Então a gente vai ter um ancestral comum de todos esses seres vivos, né? E a partir desse ancestral comum tem toda uma origem da vida como a gente conhece. Então toda vida teria um ancestral comum, assim como os organismos entre eles têm ancestrais comuns, né? Então nós temos ancestrais comuns com os outros primatas, né? Então a gente tem aí, pode dizer que a evolução é um processo pelos quais os organismos modernos se desenvolveram a partir de organismos ancestrais, né? Então a gente tem ali meados do século XIX, né, predominava a ideia do criacionismo, onde o criacionismo, né, as espécies tinham sido criadas por um ator divino, né, e se mantinham imutáveis até os tempos modernos. Então imagina que é como se o ser humano tivesse nascido do jeito que é e ficado assim pro resto da vida, né? Já foi criado como ser humano, os cachorros já foram criados como cachorros, gatos como gatos e assim sucessivamente, né? Mas ainda em meados do século XIX, né, começa a ganhar força a teoria da evolução, né, a teoria evolucionista, né? Nesse contexto aí a gente teve as ideias de Charles Darwin, de Alfred Wallace, né? Então a gente teve uma série de pessoas que como é que eu posso dizer, que sintetizaram, né, evidências num pensamento só evolutivo, tá? A gente tem Darwin como o mais famoso, mas a gente tem outros atores, né, que contribuíram muito para a evolução e para consolidar essa ideia, né, de que as espécies originavam-se de ancestrais e se modificavam ao longo do tempo histórico. Então, quando a gente olha para todos esses organismos, né, quais são as evidências da evolução biológica? O que é que a gente pode mensurar, né, de evidências da evolução biológica, né? Então, entre as principais evidências da evolução biológica, a gente vai ter o registro fóssil, tá? Né? Questões adaptativas dos organismos, né, aos seus ambientes, semelhança entre as espécies. Então, a gente tem uma série, né, dados moleculares, genéticos, etc. Então, a gente tem uma série de evidências que não só
trazem uma confirmação da evolução, né? Mas como mostra que a evolução ela tem um caminho determinante para toda essa estrutura de vida que a gente conhece hoje em dia, né? Então, o registro fóssil, por exemplo, é qualquer vestígio de organismos muito antigos, né, que foram preservados com o passar dos anos através do método de fossilização. E aí eu posso explicar esse método de fossilização num vídeo anterior, né? Então, os fósseis, eles permitem que a gente reconstrua, né, a imagem de espécies que já desapareceram, né? A gente reconstrua características do ambiente que se passou, né? A gente faça análise de semelhança de espécies que já existiram e que não existiram mais, né? A gente consegue, através do registro fóssil, né, mensurar e categorizar as modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Por quê? Porque como o registro fóssil ele vai sendo acumulado, né? Então, tipo, a gente sempre tem, né, os registros fósseis mais antigos, basais, mais profundos, digamos assim, e no solo. Então, a gente consegue ver a modificação dos organismos ao longo do tempo, porque a gente tem os primeiros organismos fósseis, depois os outros que vieram, e assim sucessivamente até os mais recentes. Como a gente consegue datar esses organismos, a gente consegue botar numa ordem cronológica. Um outro fator, né, de evidência da evolução são a semelhança entre as espécies, né? Então a gente tem semelhança entre diversos grupos de seres vivos, né, reforçando essa ideia de ancestralidade comum e a história evolutiva de um grupo, né? E a gente tem várias evidências, por exemplo, órgãos homólogos, né? E esses órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária, né, e semelhanças anatômicas, porém desempenham funções diferentes, né? Então a gente vai ter os mesmos princípios embriológicos e semelhanças anatômicas desempenhando função diferente. Então a gente tem um processo chamado divergência evolutiva, né, que dão origem a esse fenômeno de órgãos homólogos, né? E um exemplo muito comum disso são os membros anteriores de grande parte dos vertebrados, né? A gente vai ter também os órgãos análogos, né, que são aqueles de origem embrionária, né, diferente, e tem estruturas anatômicas também diferentes, mas eles desempenham a mesma função, né? E a gente chama que a origem dessas estruturas, né, é a convergência evolutiva. E um exemplo disso é as asas, por exemplo, das aves, né, com as asas do inseto. Eles não têm semelhança anatômica, né, eles não têm a mesma origem embrionária, mas eles têm a mesma função, né? Uma outra evidência também, né, é a evidência molecular. Então, o avanço da biologia molecular, né, que tem permitido, inclusive, avanços significativos no desenvolvimento da saúde humana, né, com remédio, com uma série de intervenções na saúde humana. Então, a biologia molecular, ela também tem permitido fazer estudos comparativos genéticos entre diferentes espécies. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue comparar a estrutura do DNA, a estrutura genômica, a estrutura genética dos organismos vivos, tá? De todos, basicamente, que a gente tem conhecido e que tem tecido amostral, né? Então, tipo, a gente tem hoje árvores da vida, né, que mostram essa ancestralidade comum a partir das características do DNA. Então, a gente tem uma série, né, de características que não só confirmam e corroboram a evolução, que mostram que a evolução é um fato, né, que ela ocorre, ocorreu e está ocorrendo o tempo todo, tá? Então a evolução ela é contínua e constante, ela ocorre enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela ocorre enquanto você está assistindo aí. Então a evolução ela não deixa, né, ela não para nem um segundo, ela está sempre ocorrendo, tá? E quais são os mecanismos da evolução? Né, a teoria neodarwinista, né, ela considera alguns mecanismos, né, como fatores que contribuem para a evolução das espécies, ou seja, para a modificação evolutiva das espécies, tá? Que são, na verdade, mutação, deriva genética, seleção natural e fluxo gênico, tá? Todos esses fenômenos, na verdade, todos esses fenômenos evolutivos, né, esses fatores evolutivos, cada um tem pormenores dentro deles que vai considerar outros fatores, tá? Mas de modo geral são esses quatro e eles estão sempre interagindo entre eles. E o que são as mutações? Né? As mutações correspondem a qualquer alteração no material genético, tá, de um organismo. E isso vai acontecer de forma aleatória na transcrição e replicação do nosso DNA. Isso está ocorrendo o tempo todo no nosso organismo, tá? A gente tem células se replicando, ou seja, o material genético se replicando, e nessa transcrição, tradução e replicação do DNA, a gente vai ter aí, pode ocorrer pequenos erros de forma aleatória, e esses erros podem gerar novas características, né? Todas as nossas características como seres vivos, tá? Elas são base no nosso genoma, então são DNA codificado que dá nossas características. Gravei uma live aqui falando sobre os microRNAs, né? Que são
gestores, né, que são moduladores dessas respostas das nossas características. Dá uma olhadinha lá na live que eu gravei semana passada. Mas as mutações surgem de forma aleatória, tá? Então elas surgem ao acaso. E essas mutações, elas vão gerar características, né, que podem ser características semelhantes ou pode ser característica completamente diferente, e essas características vão ser selecionadas pelo meio ambiente, tá? E aí vem a seleção natural. A seleção natural é um dos mecanismos mais fundamentais da evolução, né? Ela foi compilada e descrita por Charles Darwin, né? Foi o que deixou ele famoso, foi a seleção natural, né? A teoria da seleção natural, através do livro Origem das Espécies, né? E a ideia dela é que os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição do ambiente são selecionados por esse ambiente, né? Então eles têm mais chance de sobreviver, mais chance de se reproduzir e mais chance de transmitir suas características para os seus descendentes. Então veja, a partir do momento que eu tenho uma característica nova surgindo através da evolução, né, através da mutação, quer dizer, eu tenho uma característica nova, essa característica, será que ela melhora, né, as chances de sobrevivência daquela população, daqueles indivíduos que têm essa característica? Se ela melhora essa condição, esses indivíduos que têm uma maior chance de sobreviver, consequentemente eles têm uma maior chance, né, de se reproduzir e transmitir essas características para os seus descendentes. Então eu vou ter a mutação surgindo, surge uma nova característica naquela população, né, dentro de uma determinada espécie. Se melhorar as capacidades de sobrevivência, de reprodução de alguns indivíduos que têm essa característica, eles se reproduzem e aquela característica fica mais frequente, né, no meio, fica mais frequente naquela população. Então são assim que as espécies vão se modificando ao longo do tempo. Surgem características nas espécies aleatórias através das mutações no DNA. Essas características são selecionadas a partir do momento que essas espécies, né, não têm contato com outras espécies próximas, ou seja, são população, aquela população está isolada, né, não tem o fluxo gênico para outros lugares, então aquela característica fica só naquele lugar e a espécie passa a ser diferente, tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma única população de um pássaro qualquer, né, e do nada é fragmentado a floresta, então passa a ter duas populações diferentes em cada lado das florestas, passou uma estrada gigantesca ou um rio entre aquela população, dividiu ela em duas. Então se surgir uma característica aqui nessa população 2, né, que configure para ela uma maior capacidade daqueles indivíduos se reproduzir, aqueles indivíduos, né, sobreviver, aquela característica vai ficar só aqui nessa população e não passa para essa. Então, com o tempo, características vão surgindo de forma independente, de forma aleatória nessas populações, vão ser selecionadas de forma independente e de forma aleatória também, e passa com o tempo a cada uma dessas populações ter características tão distintas que torna elas espécies diferentes, tá? Mas elas surgiram a partir de um mesmo ancestral comum. Tá? Então foi assim, por exemplo, que nós humanos surgimos, né, a espécie Homo sapiens surge da linhagem dos primatas, né? Ela se diferencia entre as outras populações, passa a reproduzir só entre elas, passa a ser mais próxima entre elas, desenvolver características exclusivas dentro dela ao ponto de ser uma espécie diferente. Então, ou seja, a evolução das espécies, elas parte do estocástico, né? Ou seja, parte de um surgimento de uma característica através de uma mutação aleatória e passa a ser selecionada pelo ambiente, né, e fica dentro daqueles indivíduos lá que compõem aquela espécie ou aquela população, tá? Então por isso que nunca vai ter, né, um outro primata não humano, né, um chimpanzé, por exemplo, dando origem a um bebê humano, porque não tem sentido isso evolutivo, né? Não é assim que a evolução funciona. Tá? Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Gostaria de pedir muito a vocês, novamente, não esqueçam, né, por favor, aí, de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, deixa o seu like, tá? E manda esse vídeo para um amigo que gosta de evolução e tem essa dúvida também. Manda no grupo da sua família. Esse é o grupo que você tem que mandar. Manda esse vídeo aí no grupo da sua família. Valeu!